Queridos, falei domingo passado sobre mordomia pela manhã, à noite, e agora à noite nós vamos finalizar. Mas interessante que a gente vai finalizar esse assunto, mas tem muitas coisas que poderíamos ainda, e você pode continuar a estudar sobre mordomia. E nós estamos estudando o livro do Gênesis, quando nós vamos ver alguém que está subindo, alguém que era apenas um servo, mas ele passou a ser mordomo, e agora ele administrava todos os bens de Faraó. Primeiro da casa de Potifar, na verdade, né? Todos os bens de Potifar primeiro. Estou adiantando já. E o que a gente observa, que por que Deus colocou tudo nas mãos dele? E a gente observa porque ele era diligente naquilo que fazia. E eu fico olhando, queridos, que há um grande perigo. Um grande perigo quando nós estamos subindo. Satanás, na verdade, sabe quando nós estamos na rota de bênção do Senhor. Satanás sabe quando nós estamos na rota de bênção. O que está na rota de bênção? Nós não precisamos fazer aqui, se a gente fizesse 7 sexta-feira do milagre. Olha, toda sexta-feira estava cheio de gente aqui. Se a gente colocasse um tema aí, olha, a sua vida financeira vai mudar, você vai ter suficiência financeira. Olha, ia vir um monte de gente. Porque, na verdade, as pessoas querem isso. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, nós não precisamos ir atrás de uma coisa ou de outra coisa. Deus sabe, antes mesmo que nós pedirmos, Ele já sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que você precisa antes que nós pedirmos. Mas eu fico olhando, querido, que ao invés, então, de pegarmos as correntes de bênçãos de Deus, muitas pessoas correm atrás de uma bênção. E há igrejas oferecendo uma bênção. Isso é terrível. Deus não oferece bênção para ninguém assim. Deus, Ele quer abençoar a todos. Eu fico olhando as aves do céu e elas migram. Tem várias aves que elas migram e elas viajam centenas de quilômetros. Centenas e centenas de quilômetros. Porque elas pegam a corrente de ar e sem fazer força nenhuma, elas conseguem chegar. Assim também nos mares. No mares, há as correntes marítimas. E eu vejo que há muitos animais também que eles migram dessa forma. Eles pegam aquelas correntes e eles vão longínquos, caminhos longe, e chegam no lugar aonde eles vão encontrar tudo o que eles precisam. Eles vão encontrar o clima ideal, eles vão encontrar alimento, eles vão encontrar tudo o que eles precisam. E, queridos, eu vejo que nós deveríamos ser dessa forma. Nós não precisamos correr atrás de uma bênção, seja financeira, seja emocional. Não, nós não precisamos correr atrás de uma bênção. Nós precisamos estar nessas correntes, na corrente de bênção de Deus. Qual é, pastor? Qual é essa corrente de bênção que eu preciso estar por ela? A obediência. A obediência a Deus. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós estamos nessas correntes de bênção. E a qualquer momento as bênçãos vêm. A qualquer momento as bênçãos vão chegar até nós. Nós não precisamos então correr ou pedir a Deus uma bênção. O que nós precisamos nos preocupar é com a nossa obediência. Como que está a sua obediência a Deus? Como que está? E eu vejo, queridos, quando nós passamos a obedecer a Deus, não só em uma coisa. Eu preciso obedecer a Deus em tudo aquilo que eu conheço. E a palavra de Deus, ela está disponível a todos nós. Para que possamos conhecer a palavra dEle. Para que nós possamos, a cada dia, a cada momento, olhar a nossa vida e fazer uma aplicação à palavra dEle em nós. Opa, o que Deus está dizendo aqui, eu estou fazendo. O que Deus está dizendo na tua palavra, eu estou colocando em prática. Porque uma coisa é eu saber também, outra coisa é eu colocar em prática. Porque muitas vezes eu sei o que Deus diz, eu sei o que Ele fala, eu sei qual é o seu ensinamento, mas eu prefiro andar pelos meus próprios caminhos. Eu prefiro fazer a minha vontade.
E aí muitas vezes tem um ditado que a gente fica dando murro em ponta de faca. Por quê? Porque não estamos no caminho da obediência ao Senhor. Deus, Ele quer abençoar a todos nós. Basta que eu e você, assim como José perseverou em obedecer ao Senhor, mesmo numa terra distante, mesmo diante das adversidades, ele escolheu obedecer ao Senhor. Interessante, queridos, que um cuidado que todos devem ter, porque quando nós estamos crescendo, Satanás, ele está ao nosso derredor, como diz lá em Pedro, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando alguém para tragar. E eu vejo que ele está vendo que nós começamos a ser abençoados por Deus, e ele sabe, José, ele está na rota de bênção de Deus. Eu tenho que fazer ele pecar, porque é a única forma de Deus não abençoá-lo. E assim também somos nós. O diabo sabe, quando você está obedecendo a Deus, e você está na rota de bênção dele, ele fala, não, vou fazer ele se desviar. Eu vou fazer ele olhar para a esquerda, olhar para a direita. Eu vou fazer ele desviar os olhos de Deus. Eu vou fazer ele desobedecer a Deus. E o que nós então temos presenciado é que muitas pessoas, quando elas começam a subir, elas começam a ter um dinheiro, elas começam também a esquecer de Deus. Começam a fazer as coisas do seu jeito. Muitas pessoas então falam assim, olha, poxa, como que eu queria uma suficiência financeira. Como eu gostaria. Porque aí no final de semana, eu ia para a praia. Agora nesse frio, todo mundo, né, querendo ver a neve. Não, eu vou lá para o sul ver a neve. Não, se eu fizer isso uma vez ou outra, não tem problema. Deus deixou todas as coisas para a gente ver. Deus deixou toda a natureza para nós usufruirmos dela. Mas eu preciso e eu devo colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Porque as pessoas, quando sobem, ela acha que pode tudo. Não, eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Se José pensasse dessa forma, ele tinha caído. Porque ele tinha tudo nas suas mãos. Ele podia fazer o que bem entendia. Ele podia até mesmo ter ficado com a mulher de Potifar. Mas ele escolheu obedecer a Deus. E eu vejo, queridos, que na área financeira, a Bíblia ela traz mais de 2.000 versículos falando sobre finanças, falando sobre dinheiro. Dinheiro é importante. O dinheiro é importante. Nós precisamos dele. Mas eu não posso colocar o meu coração nele. Eu não posso confiar nele. Porque a minha confiança está em Deus que faz todas as coisas. A minha confiança precisa estar nele, porque ele é o dono de todas as coisas. A minha confiança precisa estar em Deus. E aí a gente observa que algumas pessoas, quando elas sobem de patamar, elas estão no nível acima dos outros, em posição social. Infelizmente, ela começa a pisar nos outros, começa a desfazer dos outros, acha que é melhor do que os outros. E eu vejo que não é assim, não pode ser assim. Tem muitas pessoas, até mesmo porque tem uma formação. Não, eu tenho faculdade disso, eu tenho pós daquilo, eu sou mestre nisso, não, eu sou doutor. E aí começa a tratar os outros com desdém. E como isso é ruim, como isso é mal, Deus não deseja isso de forma nenhuma. E eu vejo, queridos, que muitas vezes nós não usufruímos as bênçãos de Deus, porque o nosso coração não está preparado. E Deus sabe muito bem como preparar o coração. Todas essas coisas que José está passando, Deus está preparando o coração dele. Deus está preparando o caráter dele. E eu vejo, queridos, que assim somos nós também. Deus quer nos moldar a cada dia. Deus quer nos fazer com que sejamos melhores a cada dia. E para isso, Ele permite algumas circunstâncias. Ele permite algumas adversidades, assim como permitiu na vida de José, para que nós possamos nos aperfeiçoar. Então, quando falamos de mordomia, quando nós vamos ver essa palavra na Bíblia, a primeira vez que ela aparece é no livro de Gênesis e é com José. Deus, então, o abençoa, a mão de Deus é sobre ele, porque ele sempre optou por obedecer a Deus.
E Deus vai fazendo com que ele suba. Ele vai subindo. Mesmo quando as pessoas tentam afundá-lo, mesmo quando seus irmãos tentam enterrá-lo, mesmo quando seus irmãos vendem ele, mas Deus o levanta, Deus está honrando ele, porque ele fez uma escolha, e a escolha dele foi honrar a Deus com a sua vida. E quando falamos em nossa vida, as finanças fazem parte da nossa vida, não tem como não fazer. Então, mordomia, nós falamos aqui, pode colocar aí. Eu vejo que nós falamos que Deus vai me pedir conta de 100% de tudo, de toda a sua vida. Ele vai pedir conta 100%. Não apenas de 10%. De conta de todos os seus ganhos. Ele vai pedir conta de tudo o que você está fazendo com o seu dinheiro. Interessante que lá em Isaías, capítulo 50, deixa eu ver se é. Ele diz o seguinte: não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. 55, versículo 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e deliciai-vos com finas refeições. Olha só. O que nós observamos aqui, e vemos que Deus vai me pedir conta dos 100%. Aonde você está colocando o seu dinheiro? Em que você está gastando o seu dinheiro? A palavra de Deus diz, então, para que eu não gaste o meu dinheiro naquilo que não é pão. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Eu vejo, queridos, muitas vezes a pessoa vai para uma porta de um bar e elas começam a beber 1, 2, até 3 caixas de cerveja. E ela vai lá no banheiro, tudo lá. E diz que é doido que rasga dinheiro, né? É doido que rasga dinheiro. Mas o que a pessoa está fazendo? Está jogando o seu dinheiro no ralo. O fumo. O camarada literalmente está queimando o seu dinheiro. Um tempo atrás veio uma pesquisa falando de uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia. Quando se completasse 13 anos, se eu não estou enganado aqui, dava para ela comprar um carro zero. Daria para comprar um carro zero com 13 anos, deixando de fumar uma carteira de cigarro por dia. E eu vejo, queridos, que a pessoa então literalmente está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão. Então ela não está sendo um bom mordomo. E muitas vezes está administrando mal também a vida que Deus deu, porque está acabando com a saúde, a bebida. Eu sempre falo para jovens, quando eu vou dar palestra, eu falo 2 coisas que nós não precisamos, de forma nenhuma, do cigarro. Porque se Deus quisesse que nós fumássemos, Ele tinha feito uma chaminé aqui, ó. Todos nós teríamos uma chaminé. Ia ficar feio, não ia? Muito feio. Mas Deus então não fez o homem para fumar. O nosso pulmão não foi feito para receber fumaça. Não. Foi feito para receber ar. Para que pudéssemos tirar o oxigênio. E eu fico olhando, queridos, algumas vezes a gente vai nas roças, em casa, em roça, e a gente vê aquela chaminé, mais ou menos, mais de 100 polegadas. Umas 100 polegadas mais ou menos. 10 milímetros. E a gente vê que entope. Entope. Elas entopem. 100 milímetros. E elas entopem. Imaginem as vias respiratórias. Cigarro passando. Vai entupir. E aí, vai vir um monte de problema respiratório. Então, em que você tem gastado o seu dinheiro? Deus vai pedir conta de 100% da sua vida. Dos seus ganhos. Ele vai pedir conta. Ele, na verdade, é o patrão. Ele está dando a vida, Ele está dando saúde, Ele deu o planeta, Ele deu todas as coisas e olha, Deus vai pedir conta e nós falamos sobre isso. E aí nós vamos ver, olha, então evite dívida, evite fianças. Pode ir. Eu acho que... Não, pode ir, Diego, acho que ele estava programado, eu estou vendo que não foi aí não. Pode ir para frente. É o resumo só que eu quero, pode ir. Pode ir à frente ainda. Isso aí nós já falamos pela manhã. Falamos, pode ir.
Tinha colocado lá certinho já? Pode ir, pode passar, pode ir. Pode ir, que é só o resumo. Pode ir também, nós falamos hoje pela manhã, para não confiar no dinheiro, esse aí. Então, olha só, Deus é meu patrão, Ele vai me pedir conta, Ele me pedirá conta, então eu preciso diferenciar, que nós falamos domingo passado, eu preciso diferenciar desejo e necessidade. O que é desejo e o que é necessidade? Deus, Ele fala que vai suprir as nossas necessidades. Os nossos desejos, eu falei, não, nós podemos lutar por eles, nós podemos trabalhar, nós podemos planejar o que a gente vai estar vendo. Então, contentamento com uma vida mais simples. Eu vejo que nós precisamos contentar com uma vida mais simples. Eu até falei a semana passada, se eu for comprar uma calça da Lacoste, é 350, 450 reais uma calça. Eu prefiro comprar uma de 80, de 70, eu vou estar vestido igual. Eu não dou de jeito nenhum um valor desse. Um tênis, 600, 800 reais. Eu não vou comprar de jeito nenhum. Então eu vejo, queridos, que eu preciso contentar com uma vida mais simples, eu vou estar vestido. Eu não preciso provar para ninguém o que eu estou vestindo, não, eu estou vestido, isso é importante. Eu não preciso provar para ninguém, porque o outro tem, não faça isso. Então, se você quer uma vida abundante, você precisa contentar com uma vida mais simples, você precisa evitar o desperdício. Quantas coisas têm sido desperdiçadas? A energia, por exemplo, fica o quarto ligado lá, está desperdiçando, não tem ninguém lá. Está desperdiçando. Quando eu, então, deixo estragar uma verdura, alguma coisa na minha geladeira, quantas verduras você joga fora? Você deixou estragar uma fruta, está desperdiçando. Eu vejo então, queridos, que nós precisamos evitar todo e qualquer desperdício. Uma outra coisa, o tempo. Quanto tempo você tem desperdiçado? Não desperdice o tempo. Se você tem um tempo vago, não, isso aqui eu vou falar mais na frente, eu vou falar mais à frente sobre esse tempo. Então evite dívida, evite fiança, não fique fiador de ninguém. E nós vimos aqui vários textos dizendo para não ficar fiador. A palavra de Deus nos ensina isso, porque isso vai trazer problema. E aí hoje de manhã nós falamos sobre isso, e a pessoa falou assim, olha, eu me dei mal com isso, outro irmão, eu também me dei mal com isso, sendo fiador. Então eu vejo que, mas a palavra de Deus já disse, se nós tivéssemos observado a palavra de Deus, a gente não nos daríamos mal. Mas é aquilo, muitas vezes a gente sabe da palavra do Senhor, outra vez que a gente não sabe, mas aquele que sabe muitas vezes não coloca em prática. E por isso vamos sofrer algumas consequências. Então, por isso a necessidade, leia a palavra do Senhor. Seja o melhor profissional possível. Seja o melhor profissional, qual é a sua área? O que você faz? Seja o melhor. Eu estava vendo uma reportagem, nessa reportagem dizia o seguinte, um camarada um taxista, não é o Aleph, é de São Paulo, mas é o seguinte, ele tinha alguns clientes e essas pessoas ligavam para ele direto. E os clientes então começaram a falar a diferença do trabalho dele. Ele falou assim, olha, tem uns taxistas que você entra, os camaradas só reclamavam. Reclama do trânsito, reclamando do preço da gasolina, reclamando da economia, e só reclamando. E ele falou, não, olha, eu faço as coisas todas, não reclamo de nada, eu sempre agradeço a Deus e falo daquilo que Deus tem feito, e sempre com isso, água dentro do carro para os clientes, suquinho, tinha tudo lá, ele fez do carro dele, fez umas adaptações, e tinha tudo. Ele oferecia isso às pessoas, e com isso ele foi ganhando cliente, aí comprou um carro, colocou gente para trabalhar para ele, e no mesmo pensamento, no mesmo ritmo, e eu vejo, queridos, que seja o melhor profissional, não importa onde você está, não importa qual é a sua função, seja o melhor profissional possível. Agora também, em tempos de crise, nós precisamos ser o melhor, porque o funcionário ruim, ele vai ser demitido. Na primeira crise que tem, o que vai embora é aquele ruim. É aquele que não está disposto
agradar, nem vestir a camisa da empresa, esse vai ser o primeiro. Então, seja o melhor profissional, seja honesto no seu horário de trabalho. Tem pessoas que seu horário de trabalho está mexendo com o celular, está fazendo coisas. Gustavo estava falando para a gente aqui, que lá agora na Suzano, se o camarada na hora do serviço está mexendo ali no celular e andar com o celular, ele pode tomar uma advertência e a segunda vez pode ser mandado embora. Então eu vejo, queridos, que eu preciso ser honesto. Então, se o meu patrão está pagando por aquele horário, eu tenho que cumprir. É horário de trabalho. E aí muitas vezes o camarada fica desempregado. Ah, Senhor, abre uma porta de emprego para mim agora. Mas a pessoa muitas vezes, ele não é o melhor profissional, não procura ser, e também não é honesto. Não confie, não ame e nem sirva o dinheiro. Eu preciso do dinheiro, mas eu não posso confiar no dinheiro. Eu não posso, de forma nenhuma, amar o dinheiro também, porque aí está a raiz de todos os males. A palavra de Deus, ela nos diz então que muitos, os que querem ficar ricos, eles caem em muitas tentações, eles caem em muitas adversidades por causa disso. A palavra de Deus em 1 Timóteo, no capítulo 5, ela nos fala a esse respeito. E eu vejo, queridos, que nós precisamos cada dia, cada momento. Eu falei 5, mas é 6. 1 Timóteo, no capítulo 6, e ele diz, lá no versículo 6, de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro, porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos que afundam o homem na ruína e na desgraça. Eu vejo que algumas pessoas querem ficar rico e vê, não, tem uma fórmula aí que você vai ficar rico. Opa, é um empreendimento e vai lá e coloca dinheiro naquele negócio e pensar que não está perdendo tudo. Não, eu vou fazer isso, isso vai dar certo. Não, eu tenho que pensar, opa, é Deus realmente que está abrindo, não é uma cilada, não são os meus pensamentos. Então, queridos, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Então, nós precisamos atentar para a palavra do Senhor. Por que você quer ter dinheiro? Para que você quer ter dinheiro? Você pensa só em você? Se você pensa só em você, Deus não vai dar para você. Deus não vai dar. Agora, quando nós pensamos no reino de Deus, Deus, então, Ele dá. Eu citei nessa manhã um exemplo de Antônio, o dono da Forte Leve. Começou ele mesmo fazendo tanques. Ele mesmo começou fazendo tanques, Forte Leve. Em Vitória, na mão, sem nada. Hoje ele tem fábricas no sul, tem no norte, várias fábricas em Brasília, tem várias fábricas. Mas é alguém que tem um coração na obra do Senhor. É alguém que tem um projeto lindo lá no sertão. É alguém que, com seus lucros, comprou, tem 2 carros, todo equipado com consultório dentário, saúde bucal. E eu vejo, queridos, que quando nós temos o pensamento no reino de Deus, Deus Ele vai abençoar. Mas se nós, então, fecharmos a mão para as coisas de Deus, Deus não vai abençoar de forma nenhuma. Nada vamos levar daqui. Mas a Bíblia, então, ela diz para não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça come, mas ajuntar tesouro no céu. O Antônio está juntando tesouro no céu, porque o projeto dele é água viva no sertão. Água viva no sertão. Então, ele vai levar as caixas d'água, ele faz contratos com as pessoas lá, mas ele vai levar, todos os seus funcionários são cristãos. E eles levam a caixa d'água, mas eles levam a água da vida. Eles levam Bíblia, eles levam humanidade para aquelas pessoas. Tem aberto fábricas lá no sertão, fábricas de bonés, fábricas de sandálias. Pessoas que nunca tinham feito uma compra, porque sempre pingadinho só ia lá, comprava 2 quilos de arroz, 1 quilinho de arroz, na verdade, por dia, quando tinha condição. Mas com essa fábrica que ele abriu,
E ele perguntou à pessoa, o primeiro salário que ela recebeu, o que você fez? Ele pensou que tinha ido lá alguma coisa, falou, não, a primeira coisa, imagine, um pai de família, já com mais de 40 anos, e falar assim, eu fiz uma compra. Eu fiz uma compra. Então, queridos, é alguém que está investindo em vidas, e Deus está fazendo prosperar, e Deus vai prosperar mesmo, porque é alguém que tem um coração na obra do Senhor. Então, queridos, não confie no dinheiro, não ame o dinheiro, nem sirva o dinheiro. O dinheiro não é você servir, ser escravo dele. Não, ele vai te servir. E agora você que vai controlar. E você precisa colocar ele aonde é devido, naquilo que agrade ao Senhor. E você vai ver que Deus, então, ele vai abençoar grandemente a sua vida. Bom, pode ir. Aí, fazendo um favor, pode passar. Aí não. Opa, seguindo esses passos, você conseguirá a sua liberdade financeira. Se você seguir esses passos, prudentemente, Deus vai abençoar. Pode ir em frente. Olha, para quê? Pode passar. Pode clicar de novo. Olha, para ser livre. Eu vejo que quando eu olho para aquilo ali, necessidade, desejo e necessidade, eu preciso ser livre da pressão social. Eu não posso deixar que ninguém me pressione. Eu vou ser livre de propaganda, porque eu disse lá, não, Deus falou que vai suprir as minhas necessidades, não é desejo. As propagandas, ela tem a intenção de despertar os seus desejos. E muitas vezes você sem condição, você fala, não, eu quero comprar. E aí quando muda então de estação, aí nós vamos ver moda e mais moda, que vai aparecendo, coisas que vão aparecendo. E a gente muitas vezes, opa, eu quero estar atualizado. E aí com isso, nós passamos a ceder às pressões sociais, às propagandas, e aí a falta de disciplina. Então eu preciso ser disciplinado. Por que eu preciso ser isso? Mateus 5,16 vai dizer que eu preciso ser luz. Nós, servos do Senhor, precisamos glorificar a Deus. As pessoas precisam olhar para nós. Nós precisamos ser melhor mordomo do que as pessoas lá fora. Nós precisamos ser melhores administradores. Porque, infelizmente, o nome do Senhor é defamado. Porque alguns, infelizmente, eu vejo que você entrar numa dificuldade por um motivo ou outro, pode acontecer? Pode. Ninguém está livre disso. Mas eu vejo que eu tenho que fazer de tudo para sair dessa situação. Senhor, eu entrei, eu errei aqui, tenha misericórdia. E o que eu vou fazer? Deus, ele vai dar o escape. Mas eu vejo que uma coisa é você errar uma vez, mas depois você continuar errando. Aí tem um ditado que diz que não posso ser assim. Então, queridos, eu preciso glorificar a Deus nas minhas finanças. Administre bem o seu dinheiro, para dar bom testemunho para com os de fora. 1 Timóteo 3,7 fala que nós temos que dar bom testemunho para os de fora. Infelizmente, algumas pessoas a gente vê falando, ir lá para aquela igreja, opa, não, tem fulano que é mal pagador. E aí fala mal de quem? De crente, fala mal do Senhor. Olha lá, diz que é crente. Então, queridos, que possamos dar um bom testemunho. E por isso nós precisamos ser tudo aquilo que foi falado ali. Eu preciso ver o que é necessário de fato. Eu preciso olhar aquela lista que você vem atentar para com ela. Evite o desperdício. Administre bem, seja um bom mordomo. Pode ir, Yuri. Rapaz, eu não sei se foi o slide errado ou se eu não salvei. Então, mas pode ir, não é esse ainda não. Esse aí eu tinha deixado ele por último. Como posso ter ampla suficiência? Eu vejo que quem aqui não quer ter ampla suficiência? Gaste menos do que você ganha. Não tem como você ter ampla suficiência se você gasta mais do que você ganha. Guarde, que seja pouquinho. Guarde uma porcentagem. Quem ganha um salário mínimo, não, você não vai gastar um salário. Você precisa, então, gastar menos. O que eu vou fazer? Segue aquela lista lá. O que é desejo, o que é necessidade? Eu tenho necessidade disso? Ou é só desejo? Eu vejo, queridos, agora devolvam uma parte. Tem uma parte que não é nossa. A parte é de Deus.
Porque é Ele que dá tudo para nós, Ele que dá vida, Ele que dá saúde, Ele que dá inteligência, Ele que fez o planeta, tudo é do Senhor. Então devolva a parte que é dele, seja fiel a Ele. 3, aprenda a criar e fazer dinheiro. E aí? Aprenda a criar e fazer dinheiro. O que é isso, pastor? Aí que eu ia, por isso que eu falei sobre o tempo lá. Aí agora aqui o tempo. Eu vejo, queridos, que eu posso aprender a criar e fazer dinheiro. Olha, eu trabalhava na primeira empresa que eu trabalhei. Eu pegava às 10 horas e saía às 3. E aí eu vejo que a primeira vez eu tinha um depósito para arrumar, para ajeitar. E aí, na minha hora que eu cheguei, eu fui lá, dei uma geral, antes do meu horário, dei uma geral lá, o patrão chegou, olhou e falou, rapaz, está diferente aqui. E aí com isso, ele falou assim, não, agora você vai fazer o seguinte, antes do seu horário, chega às 7 horas, eu vou te pagar uma extra. Eu ganhava uma extra, um dia de trabalho, na verdade, das 7 horas até as 10, para eu cuidar agora do estoque. E ali eu ajeitava tudo. Um dia eu mexia nos freezers, porque era uma churrascaria, e eu organizava tudo, deixei aquele negócio organizado, era uma bagunça danada. E aí eu ajeitei tudo aquilo. Quando pensar que não, eu já estava fazendo as compras, eu já sabia o que precisava comprar, ele já me perguntava, o que está faltando, o que precisa comprar. Quando pensar que não, e aí ele era o chefe com meses, nem ano, eu já era o chefinho. Novo, eu tinha 10 anos de idade e já era o chefinho. E eu fui aprendendo todas as coisas ali dentro. Eu sabia de tudo, aprendi a fazer tudo. Então eu vejo que eu preciso aproveitar, e eu comecei a criar, fazer dinheiro. Eu ganhava mais com as extras que eu fazia do que o meu próprio salário. Eu dobrava. E foi assim que eu consegui comprar a minha primeira casa aos 19 anos. Foi dessa forma, aproveitando o tempo. Eu vejo, queridos, que como aproveitar o tempo? Estude. Estude. Hoje, que facilidade tem para estudar? Você pode fazer uma faculdade online, em casa. Então, aproveite o seu tempo, estude. É criar, é fazer dinheiro. Cada ano que você estuda, você vai acrescentar a sua renda. Então, estude, aproveite o seu tempo. O que você está fazendo no seu tempo vago? Aprenda a criar, a fazer dinheiro. E agora faça o dinheiro trabalhar para você. Que pena que eu fui aprender isso tão tarde. Eu fui aprender tem 2 anos, apenas fazer o dinheiro trabalhar para mim. Queridos, nós precisamos fazer o dinheiro trabalhar para nós. Há muitas pessoas, então, que estão tranquilas, porque é o dinheiro que trabalha para ela. Eu preciso colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. E tem alguns textos que falam sobre isso, que é algo maravilhoso. Então, nós precisamos, Deus deseja que você tenha ampla suficiência. Mas você, então, precisa entender essas coisas. Gaste menos, devolva a parte que é do Senhor. Aprenda a criar, aprenda a fazer dinheiro, aproveitando o seu tempo. Faça o dinheiro trabalhar para você. Que seja pouquinho, mas você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. E dessa forma, você vai alcançar a autossuficiência. Pode passar. Inteligência financeira, pode passar também. O que a gente observa, queridos, que hoje está em alta, é inteligência emocional, inteligência financeira, isso está em alta hoje. A pessoa tem vários estudos, tem cursos e tem um monte de coisa para que você possa então alcançar ter essa inteligência financeira. Tudo aquilo que nós estamos falando faz parte da inteligência financeira. A definição de ampla suficiência, necessidades supridas. Quem gostaria de ter todas as necessidades supridas? Amém? Olha só, isso é ampla suficiência financeira. E a Bíblia, ela vai dizer isso para nós lá aqui. Pode passar aí. Passar que tem o texto aí. Pode continuar. Deixa eu ver se é agora. Pode ir.
Abundância. Não, depois eu vou ler o texto, ele está mais embaixo. Eu esqueci agora aqui o texto especificamente. Se lembrei, 2 Coríntios. Estou aqui em Coríntios, aqui, mas o HD aqui deu uma travada. 2 Coríntios 9, versículo 8. Amém? 2 Coríntios 9, 8. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer toda graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Olha só, tendo sempre o suficiente em tudo. Quem gostaria de ter sempre o suficiente em tudo? Amém? Olha só, então eu vejo que é ampla suficiência em tudo. É necessidades supridas. Eu ter todas as minhas necessidades supridas, tranquilidade financeira, eu não me preocupo com como é que está a economia, não, eu estou tranquilo. Tenho possibilidade de contribuir e retribuir. Eu tenho essa possibilidade de contribuir e retribuir, assim como o Antônio. O Antônio, então, ele tem esse projeto lindo. Eu vejo que nós podemos retribuir. Quando eu invisto, na verdade, no reino de Deus, eu estou retribuindo aquilo que Deus me deu. Eu vejo, você tem retribuído aquilo que Deus tem te dado, mesmo no pouco. Porque a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós que quem é fiel no pouco, no muito, Ele vai colocar. Então, no pouco que você ganha, você precisa ser controlado para que você possa ajudar as pessoas. Tem uns colegas pastor que estavam passando uma necessidade. Colegas pastores. Pode acontecer? Pode. Opa, não. Olha, graças a Deus, eu pude contribuir. Nessa forma, eu estou retribuindo. Quando eu ajudo um missionário no campo, dando uma oferta para ele, eu estou retribuindo, porque eu reconheço que é Deus que está me dando, e agora eu vou retribuir às pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. Então nós precisamos sim, contribuir e retribuir, é uma forma que Deus deseja de nós. Aí vem a abundância. Deus então, Ele quer sim, Ele deseja que todos nós sejamos abundantes, tenhamos uma vida abundante, como diz aqui em sua palavra, claramente para nós. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em boa obra. Então olha só, por que Deus está dizendo que Ele vai dar tudo o que nós precisamos? Para que nós possamos transbordar em boas obras. Mas aí é que entra. Quando eu tenho tudo, eu passo a ser egoísta. Não transbordo em boas obras. Eu penso só em mim. Eu não penso no reino de Deus. Eu não penso nas pessoas. Essa semana, nós ajudamos algumas pessoas com cestas básicas. E tem mais pessoas precisando. Eu vejo que quando você contribui aqui com o seu alimento, e muitas pessoas deixaram de entregar seus alimentos. Muitas pessoas deixaram de entregar. Eu vejo que transbordar em boas obras, eu ajudar alguém, e é uma forma de portas que são abertas para nós pregarmos a palavra do Senhor. E por causa disso, uma porta se abriu, uma casa se abriu, nós estamos lá, já marcamos sexta-feira, às 18 horas, marquei de estar de volta nessa casa, e começarmos ali um estudo bíblico. E hoje à tarde eu tive o privilégio de ter Vitor e a irmã Cleusa comigo. Então eu vejo, queridos, que nós precisamos, há pessoas que de fato estão precisando. E aí eu vejo que Deus, Ele olha para mim, Ele sabe se eu estou sendo egoísta, se eu estou pensando só em mim. Pense nas pessoas que podem ser alcançadas. E eu falei hoje de manhã, esse projeto lá do irmão Antônio, Águas Vivas no Sertão. E eu tenho que projetar para eu voltar lá de novo, planejar, porque uma experiência tão agradável, tão boa. Uma igreja lá, eu falei, dá umas 3 ou 4 dessa aqui. Uma igreja, no meio de um mato, você não vê nada. E quando chegamos lá por volta de umas 4 horas, e vimos aquilo, eu falei, gente, como que, será que dá gente aqui para encher esse negócio? Quando deu 6 horas, começou a chegar gente. No meio do mato. Aqueles meninos tudo com o pé, igual o pé de pavão, né? Tudo cinza, daquela poeira. Não chove,
8 meses lá sem chuva. Então, você pisou, a poeira está subindo. Poeira mesmo. Mas chegando, gente, tudo quanto é jeito, umas motozinhas, cai nos pedaços, chegando, 5 numa moto, chegando gente, e vai chegando, a pé, de bicicleta, e chega gente, e aquele local encheu. E ficou gente do lado de fora. E nesse dia foram 13 batismos ali. Querido, que coisa linda. Águas Vivas no sertão. Um lugar que muitas vezes nós não olhamos para ele. Mas tem alguém, então, está contribuindo, está fazendo boas obras para que o reino de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado. E eu vejo então, queridos, que muitas vezes eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu não alcanço ele, eu luto, eu trabalho e não consigo. Por quê? Porque muitas vezes o coração só está em mim mesmo, eu sou egoísta, eu não penso no reino, eu não penso nas pessoas, e nós precisamos pensar nas pessoas. Jesus, ele deu a sua vida, não foi para esse templo aqui, ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por você. Jesus deu a sua vida pelas pessoas, não importa onde elas estão, não importa o que elas estão fazendo. Deus deu a vida por pessoas, e nós então, o maior investimento que a gente pode fazer é em pessoas. Porque tudo vai passar, eu não vou poder levar nada. E quando a gente faz isso, queridos, Deus abençoa. A mão de Deus, assim como a mão de Deus teve com José. Quando nós temos esse coração na obra do Senhor, Deus então faz maravilhas, Deus faz milagres. Deus então, Ele quer sim abençoar a nós. Mas eu preciso ter o coração na causa do Senhor. Eu preciso então amar pessoas. Eu preciso ajudar pessoas. Porque eu estou ajuntando tesouro no céu. Mas aí, eu estou caminhando na rota de bênção do Senhor. Amém? Como que você tem andado? Você tem estado nessas rotas de bênção do Senhor? Olha, estou vendo ninguém lá em cima mais não? Tinha que passar lá? Não, tinha mais. Mas tá bom, tinha mais alguma coisa ali. Eu não sei se o que aconteceu com esse slide. Acabou aí, eu acho que eu não salvei a apresentação, porque aquele slide estava por último. Eu acho que eu não salvei em casa lá, acho que por isso. Mas eu vejo, amados, que deu para a gente pegar. Como que você vai sair daqui hoje? Depois de ver essas coisas, de ouvir essas coisas, como você vai sair daqui? Eu vejo que Deus, então, como diz aqui na sua palavra, Ele quer que você tenha tudo o suficiente para que transbordeis em toda boa obra, que possamos transbordar em boa obra. Conforme está escrito no versículo 9, diz, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha só, Deus está dizendo que Ele pode dar a você o suficiente para que você venha se manter, para que você venha ajudar os pobres. Só que legal. Para que a sua justiça seja feita. Aí ele vai dizer no versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará o fruto da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos, para ser de sempre generosos. Tem como colocar esse versículo? Gostaria que colocasse para a gente ler junto esse versículo. E eu vejo que, abra a sua Bíblia aí, se não puder colocar lá, abre a sua Bíblia no versículo 11. O versículo 9, 2 Coríntios 9, 11. Essa palavra de Deus, olha, em tudo sereis enriquecidos para ser de sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Queridos, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo então que Deus quer enriquecer a todos nós. Mas para quê? É para mim gastar só para eu mesmo? Não. Vamos ler juntos aí? Vocês... Quem quer ser enriquecido de todas as coisas, se coloque em pé.
Quem quer ser enriquecido em todas as coisas? Ó, teve uma irmã ali que já ficou em pé rapidinho. Agora, o seguinte. Quem quer, de fato, ser generoso, que pensa no outro, porque ele é claro aqui, vocês serão, é uma palavra profética, vocês serão enriquecidos, mas tem um objetivo, para que possam ser generosos. Aprenda a ser generoso. Há algumas pessoas que a gente chega na casa e a pessoa não tem nada. Aqui, você acha que não tem pessoas assim? Tem. Tem pessoas assim. Eu já cheguei numa casa aqui, lá no Clube Chá, e chegando naquela casa, queridos, não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Há pessoas envolvidas nas drogas, a casa uma bagunça, e as panelas vazias, o armário vazio, não tinham nada. E nós então, viemos aqui, graças a Deus, os irmãos tinham contribuído, e foi na época dos irmãos de Guarapari que estavam aqui, e nós viemos aqui, e até algumas comidas prontas que tinha aqui, nós pegamos e levamos para aquela casa. Deus deseja que nós sejamos bondosos, que sejamos generosos. Então, querido, não pense só em você. Eu fico olhando aquele filme de A Lista de Schindler. Eu fico encantado de ver aquele homem. Ele pega as suas coisas, todos os bens que ele tinha, ele vem para comprar um judeu, para que o judeu não fosse morto. E por final, ele pega a sua aliança. Ele está saindo, ele está fugindo. Ele pega a sua aliança, ele fala, por que eu não vendi a minha aliança? Daria para me salvar mais 5. E ele sai triste. Sabe quantos judeus que ele conseguiu salvar? Mais de 1000. Quantos aqui já viram a lista de Schindler? Lindo. Veja, a lista de Schindler. E ali você vai ver como que está o nosso amor, como que está a nossa generosidade. Nós precisamos ser generosos. Deus deseja isso, então Deus quer te dar sim. Deus pode fazer você, nesta noite, abençoar a sua vida. Mas não pense só em você, pense no reino. Não pense só em você, pense nas vidas. E uma não é só ajudar financeiramente com a cesta básica, porque a coisa mais rica que nós temos é Jesus. A coisa mais preciosa que nós temos é Jesus. E é Jesus a primeira coisa que nós temos que compartilhar. É aquilo que temos que falar. E depois nós vamos suprir a outra necessidade. Mas a primeira necessidade é Jesus. Porque é a falta de Jesus que o homem está na desgraça. É por falta de Jesus que o homem está na miséria. É por causa de Jesus que o homem está nas drogas, na prostituição. É por causa da falta de Jesus na vida que ele acaba sendo escravo de Satanás, escravo do vício. Mas Jesus veio para nos libertar. Ele veio para dar vida. Ele é a maior riqueza que nós temos. E que você possa oferecê-lo. E que você possa então entender que é por nosso meio, é por nossa atitude, que o nome do Senhor vai ser exaltado, através da sua generosidade. Então, talvez você não pensava muito no outro. Eu conversando com um cristão, e eu fiquei muito triste, e ele falou assim, olha, eu não dou um copo de água para ninguém. E eu fiquei olhando. E a gente se entristece quando vê um cristão falando nisso. Porque ele está pensando só nele. Não pensa nas pessoas. Não há compaixão. Nós precisamos ser cheios de compaixão. Precisamos nos compadecer da pessoa. Não importa se ela está fingindo, não importa, Deus sabe. Deus está vendo aquilo que estamos fazendo. Eu e alguns irmãos falando sobre compaixão, esse frio que está fazendo, quarta-feira, acho que retrasado, um homem ali, naquele abrigo, um senhor, passando frio. Eu passei ali e vi ele, na mensagem aqui na quarta-feira, eu falei, alguém viu?
Eu falei, eu saí daqui, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso ter compaixão. E ao chegar ali, alguns irmãos já foram em casa, pegou um edredom, pegou um lençol e trouxe. E chegando ali, eu, Sérgio, Naldim e Luiz. E chegando ali, queridos, que situação triste. Que situação triste. De ver o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, fedendo, como uma carniça. Não só isso, estava com sede, não tinha comido nada. Queridos, é um ser humano, não importa o que ele tenha feito. E ali compartilhamos Jesus. Eu falei, Jesus, não desejo que você esteja nessa situação. Mas também, dali mesmo eu mandei um zap para André, esquenta alguma coisa aí, e prepara uma marmita aí. E enquanto eu estava falando, estava sendo preparado lá. E ali trouxemos, e a primeira coisa que ele fez foi tomar água, estava com sede mesmo. Queridos, precisamos ser generosos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Então, por isso, cuide da sua mordomia. Cuide das suas finanças. Cuide, é 100%. Eu e você vamos ter que prestar conta de 100% de tudo que eu ganho, de toda a minha vida, eu vou ter que prestar conta. Administre melhor, para que o nome de Deus seja exaltado quando você for ajudar. E quantas pessoas então, graças a Deus, porque eu não tinha nada. Olha só, a minha generosidade leva as pessoas a dar graças ao Senhor. E é dessa forma, queridos, nós podemos fazer a diferença. Que Deus venha abençoar você. E que essa palavra profética possa assim ter um efeito na sua vida. Que a partir de agora, você administre melhor. Administre melhor. Gaste menos. Economize uma parte. Devolva a quem há de direito. E você vai ver. Eu falei que estava faltando, porque uma das coisas que a Bíblia vai dizer, e estava nesse slide, não sei porque não apareceu aí, é que diz que o que faz o homem enriquecer são os planos. Faça planos. Deus abençoe os planos nossos, nós colocarmos Deus em nossos planos. Faça planos. Planeje. E dessa forma, a Bíblia vai dizer que o diligente, ele não vai ter falta nenhuma. E que Deus venha ter misericórdia de nós. E que cada dia venhamos ser enriquecidos no conhecimento da palavra do Senhor. Porque que eu dizia, vocês serão enriquecidos em todas as formas. Então isso quer dizer que também na parte espiritual, Deus ele deseja que você seja enriquecido espiritualmente. Essa é a melhor parte. A melhor parte não é a financeira, é a espiritual. Ele quer que nós sejamos enriquecidos espiritualmente em todas as coisas. Eu coloco como primeiro aí espiritualmente. Porque se eu não for enriquecido espiritualmente, de conhecimento da palavra do Senhor, eu não vou saber administrar. Então que Deus venha abençoar. Que Deus venha enriquecer você em todas. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, querido Pai. Obrigado a Deus. Obrigado por tua palavra. Ó Deus querido, que o Senhor venha fazer aquilo que está dizendo na tua palavra, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um. Ó Pai, aqueles de fato que colocarem o seu coração, tendo o coração igual ao Senhor, sendo generoso. Ó Pai, o quanto o Senhor foi generoso para conosco. O Senhor deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ó Pai, quanta generosidade da sua parte. E que nós possamos aprendermos a sermos generosos. Ó Pai, então aquele essa noite, que tem esse coração generoso, que de fato olhe para as pessoas. Pai, que essa bênção, o enriquecimento, ó Deus, venha ser presente na nossa vida. De todos aqueles, Pai, que são generosos, que querem ajudar no Teu reino, que querem dar graças, ó Deus querido, levar as pessoas a darem graças ao Senhor. Que o Senhor venha enriquecer, ó Deus, primeiramente de espiritualidade, de conhecimento da Tua palavra. Ó Pai querido, que o Senhor venha nos enriquecer espiritualmente. Que o Senhor venha nos dar conhecimento do Senhor. Que venhamos ter intimidade contigo. E ó Pai,
e agora também na área financeira. Ó Deus, que o Senhor venha dar um enriquecimento. Sim, Pai. Que possamos praticar aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ó Pai, para que possamos sermos generosos e que possamos ver o Teu nome ser espalhado por todo este mundo, Pai. Então, ser conosco. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Pai, uma boa noite de sono. Ó Deus, e uma semana abençoada. Ó Deus, guarda-nos, livra, proteja, cura, Pai. Se há alguma enfermidade aqui também cura, pois o Senhor é o Deus que cura. Ó Pai querido, se há alguém que está preso a algum vício, ó Deus, até mesmo de comprar desordenadamente, Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, ó Deus, quebra todas as amarras, aquilo que está impedindo, ó Pai querido, de prosperar. Ó Deus, sabemos que o pecado impede. Se há algum pecado, Pai, que em nome de Jesus também, que o Senhor liberte. Pois o Senhor é o Deus que liberta de todo o pecado. Ó Pai, de toda a cilada do inimigo, toda a corrente, que o Senhor desfaça para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, abençoa-nos. Ó Deus, tome-nos em Tuas mãos. É assim que eu oro. Grato por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém.